pessoas queridas, estamos em mais um episódio do nosso Pod Cris, sextou às 17 horas, aqui no meu canal do YouTube. O quarto episódio de hoje, eu tenho a honra de receber uma artista que eu fiquei fã desde o primeiro dia que eu assisti. Ele está aqui como Jonathan Hypher, mas ele é performático com a banda John e os Travoltas. Eu tô aqui de frente com ele para saber mais da vida desse cara especial que eu já sou fã há muito tempo. Obrigado pelo convite, Cris. Assim, um prazer, satisfação imensa aqui. Eu fiquei doido quando eu recebi o convite. Eu digo, claro, eu quero ir, a gente tem que fazer. E você, quando me aceitou, como é que eu fiquei? Pois é, eu tô aqui apaisando. Eu estou de John, despido do personagem, pra gente fazer essa viagem, né? Pela vida e contar um pouquinho da minha vida para você. Importante, porque devem lhe conhecer de fato muito mais como o artista. Exatamente, muita gente não me conhece desse jeito assim, né? Eu tomei um susto. Será que eu estou entrando em contato com a pessoa certa? Exatamente. Às vezes eu vou para os lugares assim, as pessoas ficam olhando para mim e dizem, é o John, oxe, o John? Não. Aí eu chego e vou falar, não acredito, não sei o quê. Me fala quem você é, quem você faz, o que você faz, como começou essa história. Então, eu sou cantor e compositor alagoano, né? Já venho da história da música. Eu comecei a cantar profissionalmente aos 13 anos. Hoje eu tenho 36 e, como sempre, no colégio, aula de inglês, jogos internos, a gente fez... Eu lembro que a primeira vez que eu cantei profissionalmente foi nos jogos internos. Acho que foi nos últimos jogos internos. E o professor de inglês fez uma dinâmica. E a gente fez aquela música Hotel Califórnia. E aí ele chamou algumas pessoas e dividiu a música. E por incrível que pareça, foi um sucesso, porque foi a primeira vez que eu mostrei o meu trabalho, assim, a minha voz, né? Eu tive voz ativa. E quando eu vi assim, as pessoas aplaudindo, aquela coisa toda, eu disse, não, é isso que eu quero pra mim. E no futuro, depois de anos, assim, eu tenho uma influência muito forte, assim, de uma cantora americana, a Christina Aguilera. E aí, por incrível que pareça, ela estava fazendo o The Voice. E aí, em uma das apresentações, ela fez com os candidatos do time dela, ela performou essa música Hotel Califórnia. E a parte que ela cantou foi a parte que eu cantei na escola. Então, eu fiz essa ligação, foi muito, assim, eu fiquei de cara, disse, velho, como assim? As coisas acontecem realmente, como tem que acontecer. E foi lá inspiração e fez total. Bem. E é isso, hoje estou aqui, né, assim, depois, uma trajetória muito grande, já passei por várias bandas, diversos estilos, electropop, forró, hip hop, soul, e agora com a identidade mais recente, que é a John e os Travoltas, na qual a gente busca aquele resgate pelas trilhas sonoras dos filmes, das séries, e a gente abriu um leque, né, porque antes a gente só falava e só performava as trilhas. Só que a gente recebe muito pedido, muito. Eu disse, gente, a gente precisa abrir esse leque aí, dessas possibilidades, porque as pessoas pedem e a gente fica preso só nessa coisa dos filmes, das séries e tal. Vamos fazer um negócio? O leque é grande, vamos abrir, e a gente não faz só as trilhas dos filmes e das séries, mas a gente também faz as trilhas das vidas das pessoas, inclusive das minhas, da minha vida, dos meninos da banda. E uma das primeiras músicas que a gente colocou como trilha de vida, foi da minha vida, foi a Take My Breath Away, do Top Gun, que desde criança eu sempre gostei muito. Tem uma história forte. Sempre gostei muito da música. Eu digo, minha gente, vamos botar essa música. É de filme, mas também é da minha vida. E aí a gente começou a colocar um monte de coisa no repertório e a John se tornou o que é hoje, né? Uma viagem musical, eu sempre costumo dizer isso nos shows. Uma viagem. Nós somos uma nave musical e que levamos as pessoas pelo universo das trilhas e das memórias perdidas, porque remete muito também à sessão da tarde, quando você voltava da escola, assistia o filme e tal, os filmes repetidos, aquela coisa toda, sei lá, comendo um biscoito, uma pipoca, assistindo e liga logo a trilha ao momento, à época, sei lá, a cheiro também, né? Essas memórias, assim. E é isso aí. Estamos na ativa e cada vez mais, assim, muitos shows. A gente tá fazendo muito festival agora, atingindo um público, assim, diverso, desde a criancinha até o mais idoso. Então, isso pra gente é o reconhecimento desse nosso trabalho, desse nosso esforço, assim, é muito gratificante. A gente só tem a agradecer a todo mundo que segue o nosso trabalho, que reconhece, que vai lá no Instagram, que fala, que manda mensagem carinhosa.
E as Que pessoas vai, que marca. que chamam para fazer podcast. Eu sou muito fã. Sou muito fã desde a primeira vez. E aí, como é que é o Jonathan? Jonathan. O Jonathan da vida real, né? É uma pessoa tímida, vai trabalhar logo cedinho, trabalha no escritório jurídico, compõe, tem os ensaios, faz faculdade de letras. Você dorme, meu filho? Durmo um pouco, mas durmo. Mas quando eu tenho folga, aí o bicho Porque você tem que ter vale. tempo para se dedicar a essas atividades e para os Exatamente. ensaios, né? Os Tudo encontros com a Inclusive, a gente tá banda. até um pouco sem tempo de ensaiar, mas quando a gente gosta, quando a gente quer, a gente arruma um tempinho pra tudo. Consegue, né? Mas é esse cara aí, é o cara dos bastidores, é a paisana, né? Filho único. Somos em 5. 4 meninos e uma menina. Maravilha. Minha Mais mãe novo? cantava. Não, eu sou o segundo. E assim, minha mãe cantava na igreja também. Minha irmã deu umas arranhadas na música também. Os meus irmãos gostam de música, mas não tanto assim. Cada um tem uma profissão distinta. Assim. Minha irmã é bombeira, eu sou músico, trabalho no escritório, estou estudando. Ela é formada também em direito. Meus outros irmãos, um é mecânico, outro trabalha em hospital. E assim, Multi. é uma coisa Maravilha. bem Sua mãe mixada. cantava? Ela cantava na igreja. Cantava os hinos, aquelas Que coisas. já tem assim. uma aí, não é Já tem. um estímulo, E né? ela atingiu as notinhas assim, né? Eu ficava olhando assim, ó. Nossa, mãe. E essa mãe, como quando vê você na aula? Ela é maravilhosa, assim. No começo, como eu comecei muito cedo, o início de tudo foi muito problemático, né? Imagino. Porque assim, eu era muito novo, era muito jovem. Ela dizia, não, você tem que estudar, você pode ser enganado e não sei o quê. Mas eu não queria saber disso. Eu queria era estar no palco, eu queria estar em contato com os músicos, eu queria estar com o microfone na mão, eu queria receber aplauso, essas coisas. Mas ela não entendia. Uhum. Então no começo foi muito difícil. Meu pai também me segurava muito. Acho que também por medo, né, do À mundo em si, noite, uma pessoa à noite, Uhum. praticamente uma criança saindo de casa Sim, para ir sim. cantar, Tem uns aquela coisa riscos toda. mesmo. Eles não apoiavam muito. Só que eles foram vendo que o negócio era sério. Tanto que eu fui passando por diversos estilos, bandas e tal, e eles viram, não, realmente, ele gosta Ele realmente gosta do disso. que faz. E as pessoas falavam, né? Dava o Nos retorno, né? bastidores, ele canta mesmo, viu? Ele faz um negocinho aí. E eles ficavam com isso na cabeça. Hoje não, hoje é super de São boa, assim. fãs. Ela vai me assistir, quando ela pode também, né? Ela já é uma senhora, ela não pode estar saindo muito, mas sempre que ela pode, ela tá lá, minhas tias vão, meus irmãos Como é que começou também. esse seu encanto pela música? Alguma aula, formação? Na verdade, eu sempre quis aparecer. Sempre. Desde criança. Eu lembro que eu e minha irmã, foi até naquela época que tava a lambada, era muito o ritmo do momento. E eu lembro que éramos pequenos e na casa do meu avô tinha sempre esse costume de todo final de semana todo mundo tá lá, e aquela coisa. E eles colocavam os discos e eu não lembro se era da Kaoma ou se era alguma coisa do tipo. Calma, quem nunca? Mas todas as vezes que eles colocavam um disco, eu e minha irmã, a gente começava a dançar e, tipo, a gente não fazia de graça, não. A gente dançava, mas, tipo, tinha que ter o cachê. Era pirulito, era um dinheirinho pra gente comprar uma pipoca, alguma coisa assim. Maravilha. Muito bem. Então, desde cedo, a gente Empreendeu. sempre tive essa linha voltada pra música. Mas até então, eu não sabia que seria o canto em específico. E aí eu fui crescendo, fui deixando um pouco de lado a dança e fui me interessando pelo canto. E aí comecei a ouvir algumas coisas, as divas internacionais e essa questão da voz me alucinava muito. E eu ficava imitando os vocalizes. Até que eu comecei a aprender e as pessoas diziam, você consegue fazer mesmo. E aí foi. Sem aula formal de música, você foi se dedicando num estudo autodidata. Exatamente, sem aula, sem nada. Inclusive, quem quiser dar aula pra mim, ó, tá aí. Fica o recado, né? Me diz uma coisa, e qual, assim, a sua rotina? Como é que mais que lhe inspira? O que é que você lê? O que é que você costuma fazer? Ultimamente, eu tô lendo mais os livros da faculdade, né? Certo, está na formação, livro Tem que me superior. dedicar a isso. Mas assim, eu me inspiro muito na minha mãe, que praticamente criou os filhos sozinha, né? Apesar de a gente ter pai e tudo, mas sempre foi aquela coisa da mãe, a galinha com os pintinhos embaixo da asa. E sempre
tudo que acontecia em casa era culpa dela. E ela carregava tudo pra si, mas sempre protegendo. E ela sempre dizia pra gente que acontecesse o que fosse, o que falassem, não importava. O que a gente fizesse, o que a gente gostasse, e que a gente estudasse, seguisse em frente, e que a vida é essa. E ela continua do mesmo jeito até hoje. Maravilha. E assim, isso me inspira muito, porque a gente vê tantos acontecimentos no mundo e nem sempre a gente entende na hora, né? A gente só vai entender Caindo depois. a ficha A gente, depois, né? que a gente, criança, que nada, vou fugir de casa e não sei o quê. Aquela coisa, né? De adolescente, criança. Dificuldades que você encontra, assim, já encontrou, né, durante essa sua experiência de vida da sua rotina normal e uma vida da noite, o lançar-se para uma vida artística. Quais foram as principais dificuldades? Todas. Todas as dificuldades possíveis, assim. De vida, assim, começar a trabalhar, sair de casa para um mundo desconhecido. Até então, você tá em casa, você tá de boa, você só estuda, volta para casa, você não tem preocupação nenhuma. A primeira dificuldade é você conseguir conciliar essa questão que você, tipo, tá no mundo, você não tá mais ali sendo protegido, né? E aí vem a questão do trabalho, você dá valor ao seu trabalho, ao tempo, ao dinheiro, ao que você faz com o seu dinheiro, essa coisa toda. E aí você tem que ter uma cabeça aberta para as oportunidades e, assim, ser muito tranquilo, né? Esse é o meu ponto de vista. Música pode triplicar aí, colocar todas as dificuldades possíveis. Imagino. Vários nãos, Imagino. várias pessoas dizendo que eu não ia conseguir nada, que eu não cantava bem, que eu não era bonito o suficiente, que eu não era magro o suficiente, que eu não era um padrão, que eu não ia durar um mês, que eu ia desistir, que não sei o quê. Ah, você mia. Você não canta não, você mia. Você grita e não sei o quê. Mas para você explicar do que se trata, o seu estilo e tal. Imprimir a sua marca, É né? exatamente sua identidade. Sua Porque tem identidade. gente que, ah, não, eu gosto de MPB, e as pessoas que têm que cantar, pra mim, tem que cantar baixinho. Sabe? Tem que atingir as notas baixinho. Ah, não, eu gosto de música americana. Então, se você não cantar atingindo notas altíssimas, fazendo melismas e tal, você não serve para o meu gosto musical. Então, rola muito isso, né? E todo preconceito com Sim. relação a todos os estilos no meu. E eu que venho de vários estilos, né? Já passei por vários Das bandas. e me encontrei. Na verdade, eu sempre soube o que eu quis fazer, musicalmente falando. Só que as oportunidades da vida e esses nãos e outros Iam sims conduzindo para. foram me conduzindo até eu me tornar o que eu sou hoje. O artista que eu costumo dizer que sou hoje é o artista que eu queria ser lá no comecinho. Mas aí entram todas as outras questões Sim, que a gente vai começar a falar. Que foram pilares, né, para chegar até aqui. E quando se algumas pessoas que se inspiram, que têm vontade de, né, de se lançar também de uma forma autodidata, como você está colocando, assim, que sugestões você traz assim para essas pessoas para conciliar a rotina com a vida artística e diante de tantas dificuldades? Primeiro, você tem que se amar muito. Você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai. Não é aquela coisa, ah, eu sei pintar. Vou entregar minha pintura para alguém, analisar e ver se eu... Não. Você tem que pintar, você tem que dizer que você é o melhor pintor e sair no mundo. Tem um amigo meu, chamado Rafael, ele me disse, acho que foi a primeira banda que eu entrei, chamada Double Face. Era uma banda de música eletrônica. A gente foi fazer o primeiro show, e na época eu era muito novinho, e ele também, ele era meio que um coach da gente na época. E aí ele falava pra mim o seguinte, eu muito nervoso pra gente entrar no palco, ele maquiava a gente, aí ele pare, escuta o que eu vou dizer. Aí ele falou, você é aquilo que você quiser ser. Se você acha que você é a maior estrela daqui, quando você subir naquele palco, você vai ser. Se você achar que você não vale nada, você vai lá em cima, as pessoas vão rir de você, vão jogar lata, vão jogar comida e você vai sair humilhado. Então, você é aquilo que você quer ser. Aí eu fiquei pensando, eu disse, realmente,
E eu levei isso pra minha vida. Que- E hoje eu sou realmente o que eu quero ser. E eu quero ser muito mais. E é tão bom quando a gente consegue alcançar esse entendimento, Demais, porque demais. ainda que você encontre preconceito, né, as dificuldades, você consegue ter uma outra clareza em relação às suas decisões. Verdade. Né? No começo, assim, a minha performance era muito mais polida, né? Porque a gente vinha de... Vinha não, a gente tá ainda na nossa sociedade muito machista, misógina, homofóbica, né? E você tá ali em cima, você tá sendo visto por É diversas alvo, pessoas. né? É, você é alvo de tudo. E todo mundo tá ali, com a flecha pronta. Uhum. E aí eu lembro que era aquela coisa muito de, ai não, eu preciso me podar, eu preciso ter uma postura mais, sabe? E todo mundo dizia, ah, isso é besteira, não sei o quê, mas é uma coisa que você tem que trabalhar em você. E os anos foram passando, e isso foi se quebrando em mim a partir do momento que eu comecei a me aceitar, A encarar a a sua encarar essência. e tipo, eu não sou padrão nenhum, eu não pertenço a lugar nenhum, eu faço o que eu quero, sabe? Eu vou usar o que eu quero, eu vou vestir o que eu quero. E, e deu no que deu hoje, sabe? Eu tenho uma liberdade artística muito grande com os meninos que estão comigo hoje. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta assim que não foi uma decisão minha transformar o John dos Travoltas nesse personagem que ele é hoje, porque foi uma coisa que aconteceu gradativamente, sem nenhuma pretensão. Foi uma coisa assim incrível. Se você pegar os vídeos, os primeiros John e os Travoltas, os primeiros shows, até os de hoje, não é a mesma pessoa. Aquele primeiro show ainda é aquela pessoa lá atrás que ainda se poldava. Hoje Uhum. não. Hoje o John é livre de qualquer conceito ou qualquer outra Os coisa. estigmas não lhe limitam, Não, de jeito não nenhum. é? E eu amo isso. E são quantos na banda? Somos a formação original são 4: baixo, guitarra, bateria e voz. Só que a gente tem um plus, que é o Igor, né? Deixa eu falar o nome deles, né? Sim, por A bateria favor. é o Henrique Cabral, conhecido como Mamão. Tem o Davi na guitarra, que também toca na Filarmônica, ele toca violino. Tem o João Almena, que é o nosso baixista. E tem eu no vocal. Só que a gente tem esse plus, que é o Igor, que faz o teclado e o sax em alguns determinados espaços. E Uhum. aí, finalizando, nós somos 5, na verdade, Há né? quantos anos juntos? Mais ou menos 6 anos. E nesse tempo de 6 anos, trabalhar em equipe, trabalhar para a noite, cada um também na sua rotina diária, em diversas atividades, como é que vocês conduzem a harmonia, né? Porque acaba tendo uma relação muito familiar, né? É. Muito íntima, muito... É fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque, como você falou, é uma relação familiar. Então, a gente tem muito conflito E também. tem conflito de interesse porque existe né, Exatamente. Cada algo que pessoa... se... Você vende um serviço, Uhum. né? Cada cabeça é um universo, né? Então, mas eu acho que assim, nós temos o mesmo propósito, o mesmo comprometimento. Então, eu acho que isso se sobressai, né? Ah, o meu estilo é esse, o meu é esse, porque cada um vem de uma escola diferente, né? Musicalmente falando. Um gosta mais de rock, eu venho do soul, do pop, do blues, outro é do hardcore, outro vem mais do forró e aquela coisa. Então, esse mix que é interessante, porque a gente consegue enxergar além do que a gente fazia antes, que era só... Não, a gente é aqui quadradinho, só trilha de filme. Não, com esse mix que a gente fez também um mix no repertório. Então, é uma relação muito sadia. A gente briga, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte. Quando a gente tá no palco, mesmo que a gente tenha algum tipo de desentendimento, some na hora, assim. E a gente tem aquele feeling, assim, tipo... Às vezes eu só olho, assim, pra um deles e, assim, a gente já sabe o que é pra fazer naquele momento, sabe? Tem até umas piadas internas também. Às vezes as pessoas estão lá assistindo, eu falo algumas coisas, as pessoas ficam meio, como assim? Mas só são vocês só a entendem. gente entende Os tudo. códigos. Tem uns errinhos também, assim, aquela coisa, Hum. mas eu olho assim pra trás. Mas é muito divertido, Mas nem assim. também, pois é, acho que tem... Trabalhar e Sim, ser artista implica você leveza, não né? precisa ser 100% quadrado, E, não. e o erro também faz parte do processo. Exatamente, existe beleza nas imperfeições, né? Uhum. E a gente tá aqui pra isso. A vida é isso também, né? Porque seria 100% perfeito em qualquer outra área. Nunca vai ser. Como é que você chegou num escritório de
né? Um histórico jurídico. Então, a história da vida, né? Eu saí do ensino médio, já com uma cabeça assim formada direto para trabalhar. Eu queria muito fazer parte do mundo. Eu nunca quis ficar em casa ou pensar numa formação. Naquela época eu era muito novo, eu via, tinha uma amiga minha, a Vanessa, e ela morava sozinha, ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E eu achava isso incrível. E eu dizia, ai, eu queria tanto trabalhar, morar sozinho, cuidar da minha vida. Oh, meu Deus, queria tanto que voltasse só para estudar. Pois Mas aí eu é. comecei a trabalhar. Trabalhei em redes de supermercado, Joia. em operadoras de telefonia. E aí eu tava cansado dessa coisa de, trabalho um dia no shopping, um Já dia teve, no... já tiveram E outras aí com alguns experiências. conhecimentos, um amigo meu que também trabalhava na época num desses supermercados, me indicou lá, no escritório que eu trabalho hoje. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, com a farda do meu outro trabalho. Eu Nossa. digo, não vou nem passar, porque eu sou muito ousado chegar numa entrevista com a farda do outro emprego. E aí elas fizeram a entrevista comigo, deu tudo certo, fui contratado. Passei 3 anos e meio lá, nesse escritório. Sim. Saí porque eu quis aventurar a vida. Fui trabalhar em navio de cruzeiro. Sério. Sério? Passei 2 anos De trabalhando. eventos. Trabalhando em restaurante, cantando para os tripulação, não, os Sim, passageiros. os turistas, né? E assim, foi uma experiência incrível. Eu conheci a Europa, vários lugares aqui no Sério, que Brasil que eu não maravilha. conhecia. Conheci muita gente. Tenho uma amiga, assim, que... Conheci várias pessoas, na verdade, mas tem uma amiga minha que a gente conversa até hoje. E tem uma amizade muito grande, que é a Janaína, Jana Dias. Um beijo pra você. E, assim, aí eu voltei do navio, porque eu queria também, assim... Eu trabalhava no restaurante e o meu tempo lá era no restaurante. Então, o meu trabalho de fazer a pesquisa para música surgiu lá no restaurante. Porque eu via os músicos Boa. passeando e eu perguntava, e aí, como é que faz para cantar? E aí, como é que faz? Não sei o quê. Aquela Uhum. coisa, né? Foi aprendendo, Servindo a aproveitando. comida e fazendo aquele palco. Maravilha. E aí surgiu o Crew Talent Show lá, que é o American Idol do navio. E aí, inscrevam-se, vamos fazer a audição e tal. Fui lá, fiz a audição, passei. E passei a temporada inteira cantando para os guests. Aí, uma vez na semana, depois do expediente, tinha o teatro e a gente se apresentava. Essas pessoas que foram selecionadas se apresentavam Tinha esse momento de... tinha esse momento. Eles diziam que a gente trabalhava no navio, Que mas que a gente bom. tinha também essa função, esse Talento, talento né? escondido Habilidade. lá. E era muito engraçado, porque depois que a gente fazia a apresentação, no outro dia, esses mesmos passageiros iam lá para se servir, enfim. E diz, foi você que estava lá ontem, eu vi, foi ótimo, não sei o quê. Então, assim, o reconhecimento é incrível, assim. Imagino. Eu não estava lá exercendo a função de músico a bordo. E eu queria muito. Mas só esse reconhecimento da equipe, dos passageiros e da equipe em si, né, do navio, assim, para mim foi incrível. Que bom. E eu já joguei tudo pro ar, né? Recebi a data, fui embora, fui para Fortaleza fazer os testes, as coisas todas lá. Aí depois que acabaram os contratos, eu voltei para cá, aí eu disse, rapaz, e nisso, no primeiro eu não tinha banda. No segundo, não, já tinha banda no primeiro. A gente deu uma pausa, e aí eu fiz os 2 contratos. Quando eu voltei, eu disse, gente, vamos retomar, vamos continuar, vamos botar a banda pra frente e tal. Eu acho que o navio foi uma experiência muito boa, mas a banda pode ser ainda melhor. E tá sendo. Voltei pra cá, voltei pro mesmo escritório, saí Tá de vendo cabeça com o erguida. filho. Exatamente, saí Como é com a bom, cabeça né? erguida. Voltei, eles me receberam de braços abertos, assim, foi uma coisa assim. Tudo casou na época, porque eu disse, meu contrato tá acabando. Vocês estão precisando de alguém aí? Tô batendo na porta. Pior que tamo mesmo. E aí, como é que faz? Quando Legal, né? acaba o seu contrato, né? Quando é que acaba o seu contrato? Eu fiz tal dia. Se eu não me engano, era antes do carnaval. E aí, casou o navio tá em Santos. Eu não tava fora. E aí veio pra Santos. Eu saí, já vim direto pra cá, Já vim direto pra rapidão. Marcel.
Na outra semana eu já comecei a trabalhar. E eu já tô há quase 4 anos lá, de volta. Na segunda temporada. Isso, Na segunda vez. segunda vez. E aí eles são muito, assim... A minha chefe é maravilhosa. A Terezinha tá assistindo. É. É maravilhosa, assim. A Que gente tem bom, uma né? relação de muita amizade, assim. De muita confiança, muita amizade, assim. O Parceria. trabalho é muito sério. Muito, né? E, Essa área é muita muito... gente pergunta, por que você não faz direito e tal? Eu digo, não é muito bem a minha área. Eu sou mais da área artística mesmo. Acho que fazendo o curso que eu estou fazendo, que é o curso de letras, vai acrescentar bastante com relação aos conhecimentos, às composições, ao meu lado artístico, literário. Então, para mim vai ser um plus, assim. E eu tô falando demais, quero que você me pergunte mais Eu coisas. quero saber quanto tempo você tá na Letras? Então, comecei agora. Eu vinha nesse tempo inteiro fazendo as provas do Enem. Eu já estava pensando em fazer uma faculdade EAD e tal. E as pessoas falavam, faça, rapaz, faça. Você já devia ter feito há muito tempo. Eu digo, não, vou esperar mais um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vou fazer essa última prova. Se eu não passar, é um sinal. Aí eu faço a EAD. Se não, se eu conseguir, era para ser. E não foi que era para ser mesmo. Passei e comecei. Na hora, no tempo certo, né? Na hora, no tempo certo. Tá É uma muito... área muito bacana, né? Porque abre um leque de oportunidades incrível. Me diga uma coisa, e os seus hobbies? Mulher, eu não tenho hobby assim. Pra mim, o meu maior hobby, além do meu trabalho, que é a música, é a própria música. Então, eu gosto muito de estar em casa. Eu sou muito caseiro. E quando tá em casa, faz o quê? Nada. Nadismo. Não gosto de fazer nada. Sabe, aquela pessoa que se joga no sofá e fica lá olhando pro nada. Maravilha. Sem fazer Isso é nadismo, nada. a gente chama de Bem, nadismo. bem Marília Gabriela. Eu lembro, eu assisti uma entrevista que ela deu e ela falou isso a mesma coisa. Eu gosto de fazer nada. Você, pra não fazer nada, Ali com o façamos nada. celularzinho e tal, vendo as mensagens, resolvendo uma coisa ou outra. Mas assim, nada me impede que eu vá para uma praia, vá num cinema, o que é muito difícil de acontecer. Na casa de alguém. Amigos. Tenho vários amigos, mas são poucos que frequentam a minha casa, porque eu vivo nessa correria toda. Então, às vezes, eu tô de folga, ou aparece uma folga num dia de trabalho, ou possivelmente no futuro uma aula que não tenha, e eu chego em casa cedo, sempre chamo alguém para tomar um vinho comigo, conversar, fazer alguma coisa desse tipo. Mas é esse, meu hobby é esse. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é a música. Já é meu trabalho, né? Já é meu trabalho, então aí junto você útil ao se agradável. joga, Demais, né? demais. É um livro, assim, que você leu e que lhe chama atenção até hoje, que lhe inspira. Eu li poucos livros na minha vida. Vou começar a ler vários agora, né? Tem vários que eu tô querendo ler, na verdade. Mas eu tenho poucas frases que fazem parte bastante da minha vida. É essa que eu te falei, do meu amigo, que é você é aquilo que você quer ser. E uma que a Mariah Carey sempre usa, inclusive nos encartes dos discos, que é depois da tempestade, o arco-íris aparece. Eu acho que isso serve para diversas vidas, profissão, na carreira. Você levar com você. Exatamente, As duas frases. Parabéns. Essa do Rafael. Filme. Tem vários. Eu sei mas que vai, tem mas tem um que eu mais. amo. Eu não sei se você assistiu. É o Mergulho em uma Paixão. Você já assistiu? Já. Que é aquele do cavalo Nossa. e tal. Eu indico pra todo mundo. Assim, é um filme de superação. Muita. E de persistência também, né? Maravilhoso. E aí vem um monte de filme, meu Deus do céu. E música? Aí você me bota eu ponho umas perguntas assim. Não, mas aí deve ter uma que diz assim, lhe arrepia mais do que todas as outras, que lhe faz emocionar, que lembra uma passagem forte da sua vida. Tem algumas músicas da Donna Summer, que foi na época que eu tava me descobrindo, me assumindo, saindo pra balada, conhecer pessoas, sabe? Quando eu comecei a trabalhar. Acho que também essa minha vontade de sair de casa, de trabalhar, também era muito isso. Em casa eu me sentia muito preso. E nessa época em específico, eu escutava muito Donna Summer. Last Dance, deixa eu ver mais, On The Radio. Eu acho que aquele disco que ela fez ao vivo, eu não lembro se foi em 1999,
Acho que sim. É um disco Tocava ao vivo nessa dela. época, eu tava terminando a faculdade nesse ano. Foi Lembro nessa muito. época, foi esse disco que foi a trilha, assim, da minha vida nessa época. Mas eu escuto de tudo. Não tenho preconceito com nada. Ouço forró, ouço funk, pagode, música internacional, MPB. Pra mim não tem isso de, o que importa é MPB. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando tão mal hoje dos músicos, dos músicos artistas, principalmente da Anitta, né? Vamos chegar nesse ponto. A Anitta. Porque a Anitta rebola, a Anitta fala muito de... Ela é vulgar, ela fala sabe? Eu digo, minha gente, vocês já pararam pra ver pelo menos uma música de MPB que fala sobre as mesmas coisas e que ninguém fala? Por exemplo, você pega aquela música da Marisa Monte, Bem Que Se Quis, e tem uma parte da música que ela fala: e agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, que eu Pois quero é. sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Ela tá falando de quê? Questões veladas, mas estão dizendo Ela a tá mesma... falando sobre o quê? Que Aí a Anitta vai lá e vai é rebolar mais e vai direta, dizer... mais, né? Entendeu? Muito Eu isso acho que mesmo. é muita coisa da cabeça das pessoas, Até porque né? na condição lá de Marisa, o que era permitido falar? Exatamente, Cantar. é outro contexto. Hoje é outro contexto tambem. A Anitta tem uma expressividade aí também altamente, uma mulher, né, empoderada, Exatamente. dona de si, né, Servindo conquistou de aí, exemplo enfim. para várias Pois é. pessoas, né? Empreendedora. A gente vive muito esse estigma, né, das profissões, da arte. Eu quero fazer isso, eu quero deixar a medicina, eu quero me lançar no teatro, mas tem toda uma repercussão dessas escolhas, né? Eu me deparo muito no consultório com muitos casos assim. Mas quando você, né, traz esse autoconhecimento, a autoaceitação, isso é um canal libertador, e aí você vai sendo menos impactado por essas opiniões alheias, né? Eu acho que é bem isso. Tem muita coisa ainda que dá Claro, aquela chateada e tudo, mas eu acho que se claro. você tá de bem consigo mesmo, sabe? Você não tá nem aí pra nada e você segue sua vida, sabendo quem você é e o seu propósito aqui, nada mais vai te atingir, assim. Eu sigo muito isso. Principalmente hoje na música, assim, eu vejo muitas pessoas que chegam pra mim e dizem: John, eu me vejo muito em você. Porque, assim, a questão do John, o personagem, é como eu te falei, que surgiu, assim, do nada e foi trilhando um caminho sozinho e, de repente, eu já... Gente, realmente é um personagem sem pretensão nenhuma, sem, sabe, Eles chamam de John, todo mundo porque me chama de John. Jonathan, É, mas chamam de John. chamam de John. E eu cheio de milímetros para falar um nome e o outro, um nome e o outro. Todo mundo fala John. Desde John, sempre então já tô Todo ficar mundo, íntima. Johnzinho, John. Tinho. E aí, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem: eu me identifico muito com você, eu me vejo em você. Acho incrível. Sabe, você tá As ali. pessoas ficam boquiabertas quando você está cantando. As pessoas param para lhe ouvir. Eu fico ali observando o comportamento das pessoas na mesa. Em pele, filmando. Eu sou dessa, que eu tenho vários, assim. Vai soltar os foguinhos. Você já me repostou algumas vezes, não lembra? Eu não lembro, que é a muita banda. gente. É porque... Eu marco a banda, não sei se é o seu que você Às vezes sou eu, usa. às vezes é o Davi, às vezes então tá, o mas Henrique, às vezes... já foi. É, Tive o privilégio de ser repostada. tudo certo. Mas você falou uma palavra que eu curto muito e que acho que a gente tem que focar, sabe, na nossa rotina, que é propósito. E se eu lhe perguntasse assim, qual é o seu maior propósito nessa vida? Alcançou? Tá para alcançar? Eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu acho que eu ainda tô descobrindo o porquê que eu tô aqui nessa vida, sabe? Mas eu acho que o propósito de todo mundo é ser feliz, fazer o que gosta. Nesse aspecto, eu tô muito bem. Tenho minha casa, minha família tá ótima, tenho uma relação maravilhosa com meus irmãos. Claro que, assim, a gente tem as nossas briguinhas e tal. Minha mãe também, a gente passou um tempo morando junto. A gente resgatou muitas coisas que a gente tinha perdido quando eu saí de casa, porque eu saí de casa muito cedo. Muito cedo, né? E aí, existiu aquele hiato do John dentro de casa e depois aquilo voltou, que a gente voltou a morar junto e tal. E assim, hoje eu me vejo assim muito bem, muito feliz. E eu quero muito mais. Eu quero levar minha mensagem para o maior número de pessoas possível, sabe? Assim, eu quero que as pessoas me vejam fazendo aquilo que eu realmente gosto de fazer e se vejam ali. A partir que desses façam exemplos, também né? as coisas que derem na telha e que queiram fazer também.
Acho que isso é o mais importante. Ser feliz, ser você, não querer ou imitar alguém, ou se apoderar do sonho de alguém. Porque às vezes a gente tem, assim, na nossa rede de amigos e tal, às vezes você tá uma pessoa meio perdida e tal, e você vê que outras pessoas estão fazendo aquilo que você queria fazer e você tá ficando para trás. Então, que as pessoas não sejam dessas que fiquem para trás. Deem sempre o passo à frente. Eu acho que é isso que eu tô Maravilha. fazendo. Muito bem. Acho que desde o início, né? Você tem uma energia diferenciada, você tem uma luz inspiradora para além do que você transborda no palco, né? Então, eu estou de frente com o John, né? Despido, né, dessa performance e trazendo assim grandes possibilidades de inspiração a tantas outras pessoas, né? Mais novas, da sua idade, mais velhas, né? E isso é que importa nessa vida, né? Aí E eu assim, acho incrível. para a gente entender um pouco mais, né? Você falou um momento aí que foi da questão da aceitação, se você se permitir falar sobre a sua sexualidade, para Sim, ajudar sim. também tantas pessoas a conseguirem, né, se empoderar nas suas decisões, né, nas suas escolhas. Foi difícil, como é difícil para todo mundo, assim, essa questão. Hoje em dia a gente fala muito dessa questão do armário, né? Uhum. E você se tranca desde sempre. Você sabe que você tá lá dentro, você tá com a chave lá por dentro, mas você quer que as pessoas coloquem correntes, cadeados, tranquem por fora, enquanto você tá segurando e trancando mais ainda. Às vezes você quebra até a chave lá dentro para você não conseguir sair mais, né? Mas esse processo, assim, foi doloroso para mim, porque, assim, eu ouvia muita coisa dentro de casa. Algumas coisas, assim, que eu acho que muita gente passa e não precisam ser mencionadas, porque eu acho que quando a gente fala Uhum. sobre, a Uhum. gente revive tudo. Mas Isso. todo mundo sabe do que eu tô falando. E, assim, foi difícil e tal, aquela coisa toda. Mas quando eu me permiti viver o mundo, que foi quando eu quis sair de casa, e a minha mãe não entendia isso. Ela dizia pra mim: "Não entendo porque você quer sair de casa". E não sei o que, não sei o que. Eu brigava muito com meu pai. E a maioria das brigas eram por conta disso, eu tenho certeza. A gente passava uma semana se falando e a gente tinha uma briga. E a gente passava meses sem se falar. E era esse ciclo. Quando eu saí de casa, melhorou 100%. Uhum. Eles iam lá pra casa, a gente se divertia, a gente passava o dia num churrasquinho, ouvindo música, tomando uma cerveja, era aquela coisa leve. Enquanto eu tava lá, era assim, aquela coisa, sabe? Mas assim, aos pouquinhos eu fui vendo quem realmente eu era, e aí eu fui me abrindo às possibilidades. Fui saindo, conhecendo pessoas novas, lugares novos que me percebiam, olhar o mundo com outra visão, sabe? Uma visão assim mais direcionada Uhum. para isso. E aí aos pouquinhos eu comecei a me perceber no mundo, A se a me posicionar. posicionar, a ver que quando alguém fizesse uma piada, você Se prontamente, né, se posicionar exatamente se também. É, posicionasse. E assim, acho que todo mundo tem que ser desse jeito. Seja homem, seja mulher, seja o que for. O que qualquer for, pessoa. você precisa se posicionar. Porque quando você se cala, é meio que Da abertura à agressão, dá da abertura a abertura. Dá abusos, né? abertura. Às vezes você não tá nem concordando nem discordando. Às vezes você não tá pronto pra falar sobre aquilo, né? Mas aí eu não precisei de nenhum empurrão assim pra Sim. abrir a Por que porta. Eu pressa, né? simplesmente disse. Inclusive, até eu namorava, tive relacionamentos com mulheres e tal. Só que eu via que era uma coisa muito assim, mecânica. E eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa. Porque assim, a gente acha que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que é. Mas com o passar do tempo, você vai vendo. Não Não. encaixava, né? Peraí, Não, não diríamos errada, vamos não fazer um negócio. encaixava. Vamos pegar esse baralho aqui, vamos jogar umas cartas aqui e vamos. Vamos Vamos entender. entender. Depois que esse relacionamento acabou, aí eu comecei a enxergar tudo Uhum. diferente e tal. E fui viver minha vida, fui trabalhar, conhecer pessoas novas. E por incrível que pareça, eu fui trabalhar num lugar que me acolheu, assim, o Extra. Eu trabalhei no Extra durante uns 3 anos. Ah, o Eu conheci no supermercado, supermercado. Conheci pessoas, o assim, varejo. incríveis. E me tratavam com maior respeito, com maior carinho. E eu acho que isso também me fez
abrir, assim, a minha cabeça para diversos assuntos. E eu já falava nessa época com muita, sabe, assim, as pessoas... fulaninha tá de olho em você. Epa, rola não. Já não tá, não dá liga. Né, Não dá liga, fala, não né? dá liga. Porque dessa fruta aí, o caroço vai também. Que maravilha. E aí, nessa época, eu saí, fui trabalhar nas operadoras. Aí foi quando eu conheci o Rafael e a gente tá junto até hoje. A gente tem um relacionamento de 14 anos. Nossa, vai debutar. Que Já. maravilha. Aí, só que assim, ele mora na casa dele, eu moro na minha casa, e eu acho que tá durando um tanto assim, porque a gente tem esse espaço de tempo que a cria individuação, saudade. isso. E assim, a gente tem uma relação de muito companheirismo, de parceria. Ele me ajuda a me produzir, ele que me introduziu também, assim. Ele sempre me dá força, desde o começo. O que você quiser fazer, tô aqui. Vai cantar numa banda de forró? Vá. Gravei até música de forró. Sério? Gravei. Depois eu mando pra você tudo. Manda. E ele sempre estava presente em tudo, assim. Nas bandas de música autoral, de forró. E a última agora que é a John. E foi ele que me disse. Porque essa pessoa que vos fala sempre quis usar um cabelão. Sempre quis ter um cabelão. E nunca pude, né? Minha mãe sempre... Como é grande o cabelo. Tem que raspar. E é muito cabelo. Porque eu tenho cabelo pequeno e é pouco. Muito cabelo, é uma grande variedade de cores, né? Minha mãe sempre dizia, não, tem que raspar pra ficar bonitinho, não sei o que, não sei o que. Pronto. Fui crescendo. Quando eu resolvi querer usar o meu cabelo do jeito que ele era, a calvície já tinha tomado conta de tudo. Como pegar, fazer, né? o quê? Vai amarrar umas trancinhas aqui, vai. Ainda deu pra fazer. Usei trança, dread, twist, tudo que você imaginar. E o Rafael sempre me dizia, por que você não usa uma lace, rapaz? Compra uma lace. Eu digo, não. Lace não, vão achar que é muito artificial. Vai parecer um cabelo de boneca. E eu usando trança azul, vermelho. E esse cabelo é o quê? Chama muito mais atenção, você tá achando, né? que esse cabelo, que as pessoas estão achando que esse cabelo é seu? Seu. Não. Comprei a primeira, caminho sem volta. Acho que eu tenho 10, eu não sei. Sério? É loira, preta, ruiva, avelã, uma infinidade. Bom, cada né? show eu vou... Vai vendo qual é que... Vou vendo qual é que é do encaixa. dia. Sem E contar aí... com o seu look, né? As suas botas, que eu acho o máximo. Rapaz, andar de bota. Já é difícil, mas a gente dançar e pinotar como você faz. Você acredita incrível. que me chamam de Joelma do Rock? Já me chamam de Joelma do Rock agora. Me chamam de Jo-Once, que é uma mistura de Joelma com Beyoncé. Já me chamaram de... uma infinidade de coisas que eu nem lembro, mas sempre em torno de Beyoncé e Joelma. Eu adoro isso. E você calça quanto? 43. Caraca, e essa produção tem que ser muito bem personalizada, Rapaz, né? é um trabalho pra encontrar bota no meu tamanho, tamanho, sabe? Às vezes eu encontro nos sites aí, mas é muito difícil. Não é fácil, Porque tem muita drag, tem muita, né? E quando lança assim um modelo, todo mundo corre pra pegar. Mas quem normalmente o pé não é tão grande, né? É muito raro o 43, né? Mas não tem. Não tem. Então. Ou manda fazer, ou em alguns lugares específicos, Quem tiver aí, Pois ajude aí. Patrocina aquela permuta. Muito legal, muito bom. E eu sempre quis usar também botas, entendeu? Pois Depois que eu comecei com a banda, também. eu comecei... Todo mundo começa com a bota country, né? né? 3 centímetros. Aí você vai olhar as minhas botas, aí tem lá. 3 centímetros, 6 centímetros, 11 centímetros, 15 centímetros. Daqui a pouco a bota Lady Gaga 30 centímetros. Você tem de 15, a minha é maior, 15 centímetros. Cansa? Não cansa porque depende muito da inclinação. É porque é pato, né? Segura a pata, né? Depende do tamanho, aí você fica com a inclinação. É porque você canta, dança, caminha... Não dá. Se for uma bota que tenha uma inclinação muito grande, isso dá uma canseira não rola, legal, cansa né? bonito. E aí... Alguma situação, assim, que você passou na noite com esse traje, com as pessoas que estavam assistindo? Caiu? Nunca caí. Nunca caiu. Mas pode acontecer, né? Mas alguma coisa que chama a atenção sua num show desses, assim, que você... Uma situação engraçada, Sim, uma assim. situação engraçada sua. Geralmente as pessoas acham muito que o cabelo é meu, né? Sim, eu tenho certeza. Não deixa de ser porque eu comprei, né? É então claro, meu, é né? seu. Mas eu às vezes não as pessoas sabia puxam, às vezes as pessoas puxam. Sim, puxam. Puxam pra saber se é de verdade. Sério. Vai me abraçar, aí faz assim uma forcinha. Me abraça por cima. Do cabelo. Aí por cima. Sério? Ai, meu Deus.
Deus, vai cair meu cabelo. Essas coisas assim acontecem, assim. Vontade de ir no banheiro durante a apresentação. Sim, sim. Essas coisas assim. Você bebe? O que é que você gosta de beber? Vamos pular o tópico. O que é que você bebe? De repente alguém vai querer lhe patrocinar no Eu show. bebo tudo. É? Eu não tenho... Eu Eu gosto muito de cerveja. 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 A gente vive num país tropical, é muito quente, né? Até no frio, mas eu também gosto muito de beber sério, cerveja. porque à noite o pessoal... Cerveja, vinho, mas tem alguns drinks também que eu gosto muito. Tem casas que tem alguns drinks específicos, que eles mesmos eles produzem e tal. Aí algumas casas eu já tô me familiarizando com os drinks, mas eu bebo tudo, assim, eu não gosto muito de bebida quente. Eu tomar uma vodka pura com alguma coisa, assim, bota um refrigerantezinho, vai. Mas tomar vodka ou... mais que esquenta mesmo, destilados, assim, eu não gosto muito. A não ser o gin com alguma coisa, assim. Mas o meu forte mesmo é a cerveja. Inclusive, né, um bustinho aqui de cerveja. Cerveja, né? Não dá. O que mais lhe irrita? Falta de comprometimento. E aí eu falo no geral, assim, né? Às vezes, horário, entrega. Vai fazer alguma coisa e não me avisa. Tá. E sabe, isso me deixa esperar também, que eu acho péssimo. Se bem que, assim, a gente vai cair, né, em uma dessas situações. Eu odeio fazer isso. Eu odeio que façam isso comigo, mas uma hora a gente vai cair ali, né? Mas é uma dessas. Esperar e a falta de comprometimento. Muito legal. Olhe, vai dar a possibilidade da gente se encontrar quantas vezes, porque você demonstrou aqui para mim que você tem muito que colaborar com as pessoas, de uma forma geral, né? E aí a gente vai terminando o nosso episódio e pedindo que você possa ainda deixar algumas palavras para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. O que é que você pode, assim, o grande finale, né? O que é que você pode deixar para as pessoas que nos assistem? A única coisa que eu posso dizer é para que vocês sejam sempre vocês, acreditem em vocês, porque assim, como eu falei no início, se a gente não acredita na gente, ninguém vai acreditar, ninguém vai pegar na sua mão, como conto de fadas, vamos ali, que vai acontecer tudo, não. A gente tem que ser dono da nossa vida, a gente precisa levar a nossa vida e pensar no nosso propósito, como a gente estava conversando, o que faz bem. As pessoas que não fazem bem, a gente precisa se afastar, independente de quem sejam, né? A gente precisa ter isso na nossa mente. Se for bom, desde que fique, se for ruim, desde que vá. Exatamente. E é aquela coisa, o que for de ser, será, né? Se for embora, é porque tinha que ir. Se tá, é porque tem que estar. Então, é isso. Não vamos complicar a vida, porque já é complicada demais, né? E é isso aí, viver tranquilo, pleno, toma uma cerveja no final de semana, vai assistir John e os Travoltas para se libertar e ficar fora de paradigmas. E é isso aí, acabou. -se. Deixa para nós as redes sociais, para que as pessoas possam achar e aí ver sua agenda. Sim. Vocês podem me encontrar no meu Instagram lá, Jonathan Raifer. Se botar lá Raifer, R-A-I-F-R, eu sou o único. Não, tem algumas pessoas, mas vai aparecer logo. Mas vocês podem ir lá no John e os Travoltas, acompanhem lá a nossa agenda de shows, a gente sempre está postando agenda de shows, tem os nossos perfis individuais, tem vídeos lá, então, se quiser, aparece no show, quiser chamar a gente para fazer a festa, chama a gente para fazer a festa que a gente faz, festa, casamento, formatura, tudo. E é isso. Abre shows maravilhosos que abriram agora, e vão ter alguns festivais acontecendo aí. Fiquem ligados lá no Instagram que vai ter muita novidade. Maravilha, muito bom. Eu estive com o John, estou muito feliz e aí já me coloco à disposição para você vir numa performance aí do artista, certeza. Viu? Que é assim que eu lhe conheci. Mas eu estou vendo que por trás desse grande artista tem um grande homem, um grande ser humano, que me fez aqui fazer algumas viagens no tempo, e eu sei que eu vou aproveitar muito, e vamos aproveitar muito esse episódio para nos inspirar aí nas temáticas que nós trouxemos aqui. E aí, para a gente encerrar esse episódio, né, eu sei que eu poderia falar alguns trechos de grandes músicas e grandes autorias que o próprio John trouxe, mas eu vou trazer o de John Travolta, uma citação que diz muito, inclusive até eu tinha pensado antes, e aí você corrobora aí na sua fala. Nunca diga nada a menos que você tenha pra, né?
Então, a gente sempre se permitir ser inteiro, né? Dizer a menos, a gente tá na sensação de incompletude. Uhum. E aí você demonstra para nós aqui que é importante buscar essa completude, ser quem se é e fazer o que se tem que fazer. E é isso que essa relação da psicologia com a música, o sujeito, as relações, sendo quem a gente é e sendo feliz, esse é o nosso grande propósito. Então, fiquem em paz, saúde para vocês. Não deixe de nos assistir, nos acompanhe, que esse 4º episódio tá maravilhoso e virá o 5º episódio e nos aguarde com muitas novidades. Até lá!